Olá pessoal, mais um vídeo, ok? Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre a seção 7.8 do nosso livro-texto, né? Essa seção ela aborda o conceito de integrais impróprias, tá? Vamos lá, então qual que é a estratégia aqui, né? Quando a gente trabalhou com o Teorema Fundamental do Cálculo, a gente viu que, na verdade, já quando a gente definiu uma integral, né? A integral definida de uma função, normalmente a gente estava supondo que a função f era definida no intervalo AB, nada mais, ok? E no Teorema Fundamental do Cálculo, supondo continuidade da função f no intervalo fechado limitado a b, a gente tinha garantia de que essa integral sempre existe, né? Ok? Então, o que a gente vai fazer agora é estender um pouco isso, tá? Para alguns casos que são interessantes, né? Que casos são esses, tá? A gente não vai mais olhar a integral da função f só no intervalo AB fechado limitado. A gente vai permitir que o b eventualmente vá para o infinito, tá? Ou o e, né? O a vá para menos infinito, ok? Então, a gente vai trabalhar com intervalos agora que vão desde um ponto até mais infinito, ok? Um caso desse tipo aqui, ó, tá? Uma integral definida no intervalo desse tipo, ou de menos infinito até um certo a, ou de menos infinito até mais infinito, tá? Isso é uma classe de integrais que a gente vai estudar. Essas integrais, quando isso acontece, quando uma dessas três coisas acontece, elas são chamadas de integrais impróprias. Ok? A gente vai ver nessa sessão, nesse vídeo, como tratar isso, ok? Em outro caso que a gente vai estudar, integrais onde a função f, ela admite uma assíntota vertical no intervalo AB, ok? Ou seja, existe um ponto no intervalo AB onde na vizinhança desse ponto a função explode para mais ou menos infinito, ok? E a gente vai mostrar também como tratar isso, tá? Exemplos de integrais impróprias, vamos colocar aqui alguns exemplos, tá? Que a gente vai abordar aqui. Por exemplo, eu quero somar de 1 até infinito a função 1 sobre x, né? Um outro exemplo, então observe que aqui o limite superior de integração, ele é um número muito grande, ok? Ou, eventualmente, a integral pode ser de 1 até infinito também, né? De x sobre x quadrado, então estou mudando a função, em vez de 1 sobre x quadrado. Na verdade, a gente vai ver que o tratamento aqui é idêntico para as duas, né? O que está mudando simplesmente é a função aqui integrando, ok? Um outro caso interessante é esse caso aqui. Vamos pegar a integral de 0 até 1 de 1 sobre x, por exemplo, ou 1 sobre x quadrado. O que difere essa integral dessas duas, né? Nesses dois casos, né, o limite superior está indo para mais infinito. E nesse caso aqui, a função aqui, 1 sobre x quadrado, né, a função sobre x quadrado, ela não está definida no zero, né? Ok? Então, observa que a gente tem que ver como tratar isso, né? O ponto zero, na verdade, na verdade, a reta x igual a zero é uma assíntota vertical ao gráfico da função 1 sobre x quadrado, né? Por que isso? Porque se a gente pegar o limite, né, quando o x se aproxima aqui, nesse caso, zero pela direita, de 1 sobre x quadrado, isso dá mais infinito, ok? Então, aqui a gente tem alguns casos, né, de integrais que a gente chama de integrais impróprias. Como que a gente poderia tratar isso, tá? Um outro caso, né, que poderia ser pensado, integral de menos infinito, por exemplo, pode ser até zero, de EAX, por exemplo. Então, a função é x, né? Quando o x vai para menos infinito, essa função despenca a zero. Então, eu poderia pensar nessa integral aqui, somar desde o menos infinito até o zero essa função, né? Segundo o Riemann, segundo a nossa definição de integral definida, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho casos de integrais. Nesses três casos aqui, um dos limites de integração está indo para o infinito ou para menos infinito, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma assíntota vertical, né?
no intervalo, ou seja, nesse extremo aqui, né? Ou seja, à medida que o x se aproxima de zero pela direita, a função 1 sobre x quadrado vai para mais infinito. E outro caso que a gente pode também tratar é esse caso aqui. A gente vai ver isso também nesse vídeo. Integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Então, essa função aqui, ela está definida na reta toda, né? Porque esse cara aqui é sempre maior ou igual que 1. Então, eu estou somando na reta toda essa função. Será que essa soma aqui é finita? Tá? Então, essas são algumas perguntas que a gente gostaria de fazer, né? Apesar aqui, ó, nesse caso, né? O intervalo de integração tem comprimento infinito, né? Será que tem chance de alguma dessas somas aqui ser finita? Ok? É isso que a gente vai abordar nesse vídeo, tá? Então, apresentei para vocês aqui 5 exemplos, né, de integrais consideradas ou batizadas aí como integrais impróprias, exatamente porque uma dessas duas coisas acontece, né? Ou o intervalo de integração tem como um extremo infinito ou menos infinito ou ambos, né? Ou, num caso como esse daqui, né? Que no intervalo de integração você tem uma cinta vertical gráfica da função. Ok? Então vamos lá. Vamos avançar um pouquinho, tá? A ideia do vídeo é simplesmente dar noções básicas sobre integrais impróprias, né? Ou seja, como que vocês lidam com isso, tá? E claro, depois cada um, tendo essa parte básica, pode estudar coisas mais interessantes aí no decorrer do curso de vocês. Ok? Então, observem uma coisa aqui que é bem importante, tá? A gente vai fazer um vídeo baseado em exemplos, ok? Sempre com ideias bastante intuitivas, tá? Então, olha só. Vamos pegar aqui uma função, ou vamos tentar considerar essa integral aqui, ó. Integral de 1 até mais infinito. Vamos colocar aqui 1 sobre x quadrado dx, ok? Primeiro eu quero só mostrar o que a gente está fazendo aí, né? Então, tem a função aqui. Vamos colocar aqui o gráfico dela. 1 sobre x quadrado, né? Essa função aqui é uma função par, né? Quando x vai para o infinito, esse número vai a zero. E quando x se aproxima de zero pela direita, esse número explode para mais infinito, né? Eu vou fazer o gráfico aqui só do lado que me interessa, né? Porque eu estou integrando de 1 até mais infinito, ok? Então, é uma função que ela despenca rapidamente a zero. Né? Essa função despenca rapidamente a zero. Por quê? O gráfico dela, né? Despenca rapidamente a zero. Porque à medida que o x cresce, né? Ou seja, eu estou integrando de 1 até mais infinito. Então, à medida que o x cresce, esse cara aqui fica maior. Então, 1 sobre ele, isso despenca a zero com uma certa rapidez, ok? O que a gente está querendo computar aí, né? Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho 1, a imagem do 1 é 1, tá? E vou marcar mais ou menos aqui o que eu estou entendendo, né? Por esse número aqui. Então, é uma tentativa de tentar buscar a área dessa região aqui, ó. Ok? Só que lembrando que, à medida que o x cresce, esse gráfico aqui vai a zero, ok? Então, eu gostaria de saber se, eventualmente, essa área aqui, dessa região aqui, é finita, ok? Então, essa é uma pergunta aí que a gente faz, né? Será que tem chance dessa área ser finita? E para fazer isso, como que a gente faz o cálculo, né? Então, a estratégia é a seguinte. Eu vou usar uma borracha aqui para apagar uma região amarela aqui para mostrar para vocês o seguinte. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um certo número B aqui, fixo, tá? Então, eu vou pegar um número B certamente muito maior que 1, ok? Essa é a notação, né? Um B muito maior que 1. Ele é maior que 1, mas bem maior, ok? E a pergunta é a seguinte, será que a gente sabe calcular essa área aqui? Daí observa, a função que foi dada é 1 sobre x quadrado. Para x maior que 0, essa função é contínua sempre. Então, no intervalo de 1 até b, a função é contínua. Então, eu poderia pensar em calcular a integral de 1 até ICB, concorda? De 1 sobre x quadrado dx. Deixa eu melhorar aqui. De 1 até ICB. Obviamente, esse número aqui, ele pode ser calculado, porque a gente conhece a primitiva dessa função. Essa função aqui é contínua no intervalo 1b, onde o b é um número que você escolhe maior que 1, né? Esse b aqui poderia ser 10, por exemplo, pode ser 100, pode ser 1000, o que você queira. Se você me dá um b maior que 1, a integral de 1 até esse b eu consigo calcular.
Agora observem, esse número aqui, ele depende de quem? Do b que você escolheu. Ou seja, essa área que está aqui, de acordo? Ela depende exatamente do b que foi escolhido, tá? Obviamente que se você calcular isso, o que seria essa integral aqui? Veja se vocês concordam. É simplesmente você fazer o cálculo do limite quando b vai para o infinito desse número aqui. Concorda? Então, é assim que a gente define, né, o tratamento, né? É assim que a gente trata uma integral desse tipo, né? Então, eu quero somar de 1 até infinito. O que eu faço? Eu somo de 1 até b, onde cb é maior que 1. E depois eu tomo o limite quando cb vai para o infinito. Tá? Se o limite, quando b vai para o infinito, disso aqui existir, eu estou computando, né? Eu acho que é bem intuitiva a ideia, a área dessa região aqui. Lembrando que essa região aqui é uma figura, tá? Se pensar aqui, está limitada por cima pela função, por baixo pelo eixo x e pela esquerda pela reta x igual a 1. Então, você tem uma figura aqui que o perímetro, ó, se pegar essa medida, mais essa medida aqui, mais essa medida aqui, o perímetro é infinito. O que a gente vai perceber é que essa área aqui, sim, ela é finita, tá? É isso que a gente vai fazer a continha, ok? Então, vamos lá. É só fazer uma conta agora. Isso aqui é quanto? Esse é o limite. Quando b tende a infinito, poderia até fazer a conta da integral em separado, né? Mas eu já vou fazer direto, porque a primitiva de x a menos 2, vamos colocar aqui embaixo, a primitiva de x a menos 2 é exatamente x a menos 1 sobre menos 1, né? Ou seja, menos 1 sobre x. Então, eu já sei a primitiva da função sobre x quadrado, né? Então, eu vou pegar aqui menos 1 sobre x, calculado de 1 até b. Ok? Agora, isso aqui é igual o limite. O que eu fiz, né? Agora há pouco, né? O que eu fiz aqui? Eu achei a primitiva, como a função é contínua no intervalo 1b sempre, né? Achei a primitiva, tá ok? E agora vou exatamente aplicar o teorema fundamental do cálculo parte 2, né? Então, quanto que vai ser essa área aí? Vai ser exatamente essa função no ponto B, ou seja, menos 1 sobre b, menos essa função no ponto 1, que é menos 1. Ou seja, eu tenho um limite, quando b tende a infinito, de 1 menos 1 sobre b. Antes de fazer o cômputo do limite aqui, eu só queria chamar a atenção de uma coisa, tá? O que é esse número aqui? Esse número é exatamente essa conta aqui, ou seja, essa área aqui que eu pintei de amarelo. Agora, o que acontece se o b começar a crescer? Se o b começar a crescer, esse termo aqui vai começar a ir para zero, concorda? Esse termo aqui vai começar a ir para zero. À medida que o b cresce, esse cara aqui vai para zero. Então, quanto que dá esse limite? Como isso aqui é 1 menos uma coisa que está indo para zero, então vai para 1 menos 0, que é 1. Isso está dizendo para a gente que essa área aqui, ó, dessa região aqui, certo? Ela é exatamente 1, tá? Considerando a região aqui, certo? Infinita, ok? O x indo para infinito. Então, essa integral aqui vale 1. Perfeito? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui para você, de certa forma, é se a gente pegar, vamos lá, ó, olha esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho tem área 1, né? Vou pintar aqui essa área. Tá? Essa região aqui é exatamente, na verdade, essa região aqui tem área 1, é exatamente a área dessa região aqui toda, que vai ser o mesmo 1. Ok? Então, vocês tiveram acesso ao exemplo, né, de uma região plana, com perímetro infinito e área finita. É exatamente esse caso aqui. Tá? Por que é possível que essa área seja finita, né? Observe que essa função aqui, à medida que o x cresce, esse cara aqui, ó, ele vai para zero muito rapidamente. Ok? Ele despenca rápido, a ponto da área computada aqui ser finita. Perfeito? Depois eu vou usar esse exemplo para concluir uma coisa bem bacana aí de séries, ok? Mas deixa para mais à frente do vídeo, tá? Agora vamos fazer um outro exemplo que, em vez de... Desculpa aí. Ok? Em vez da gente somar 1 sobre x quadrado, de 1 até mais infinito, eu vou somar 1 sobre x. Ok? Então, vamos ver aqui o que a gente está fazendo, ó. A essência da função sobre x quadrado e da função 1 sobre x é mais ou menos parecida, mas ambas aqui, né,
função aqui ela despenca a zero, ok? Olha o gráfico aqui. Estou fazendo o gráfico só aqui na região que me interessa, né? De 1 até mais infinito, ok? Observa que o 1 está aqui. Perfeito? A imagem do 1 é 1. E a gente está tentando computar essa área aqui agora, né? Antes, eu peguei 1 sobre x quadrado, ou seja, 1 sobre x quadrado despenca mais rápido a zero. Se eu fosse pensar no gráfico da função 1 sobre x quadrado, a partir do 1 aqui, ele teria que cair mais rápido, ok? Essa função aqui, ela decai mais lentamente. Vamos ver o que acontece com essa área aqui, tá? Com essa areazinha aqui. Novamente, para fazer isso, o que a gente faz? A gente vai lá e fixa, olha aqui, fixa um certo b. Então, em vez de somar de 1 até mais infinito, o que eu vou fazer? De novo, eu vou somar de 1 até b. E depois eu vou tomar um limite quando b tende a mais infinito. Então vamos lá. Esse é o limite quando b tende a mais infinito. Agora observa que a função sobre x no intervalo 1 até b, lembrando aqui que esse b é um número maior que 1, tá? Então, a função sobre x no intervalo 1b é sempre contínua. Então, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo, ainda mais que eu sei a primitiva da 1 sobre x, né? Que é o ln do módulo de x, calcular de 1 até b. Ou seja, eu tenho um limite, quando b tende a mais infinito, de ln do b, já que o b é maior que 1, né? Então, o módulo dele é ele mesmo, menos ln de 1, né? ln de 1, que é 0. Ou seja, o que a gente está dizendo? Que essa área aqui, ó, que vai do 1 aqui até o b, quanto vale? Logaritmo natural de b. Tá? Então, tem uma coisa interessante aqui, que se um dia você precisar um algoritmo para aproximar o logaritmo natural de um número, você pode se referir a essa área aqui e usar uma estratégia numérica, por exemplo, regra dos trapézios, para calcular a área daí dessa região, né? Quando você aproxima a área dessa região, você estaria aproximando o log natural de b, ok? Isso é uma estratégia só, tá? Usando uma técnica numérica para aproximar o logaritmo natural de um número real, ok? Mas ok, então observa agora o seguinte, o que acontece com a função log de b quando b vai para o infinito? Isso cresce e vai para o infinito, né? Por quê? Porque a função log, né? Só colocar aqui, se a gente pegar a função log, ela tem essa característica aqui, tá? X e y, aqui coloca y igual a ln de x. À medida que o x vai crescendo, os valores vão crescendo com uma taxa, bem ingênua, né? Ou seja, 1 sobre x, que é a derivada, né? Mas sempre cresce. Mas o fato é que isso tende para mais infinito. Então, o que isso está dizendo para a gente? Que essa integral aqui, a gente costuma dizer que ela diverge. Diverge por quê? Porque essa região aqui tem área mais infinito, tá? E a gente diz que uma integral imprópria converge quando o valor daquela integral é um certo número, né? Por exemplo, acabamos de ver isso, né? Se a gente pegar aqui a integral de 1 sobre x quadrado dx de 1 até infinito, a gente viu que essa conta deu 1. Então, a gente está dizendo que essa integral imprópria é convergente, e a gente sabe o valor da soma dela. Essa integral imprópria aqui é divergente, tá? Ok? Então, beleza. Então, a ideia é mais ou menos, a ideia está dada, né? Ok? A gente poderia pensar num outro caso agora, só mostrar como que a gente trata também. Vamos supor que a gente tem aqui integral de 1 sobre raiz de x, só que calculado de 0 até 1. Calculado de 0 até 1. Tá? Observa que a função 1 sobre raiz de x no ponto 0 não está definida. Mas a partir do 0 ela está definida, né? Logo após o 0 ela já está definida. Certo? Ela está definida e é contínua. Ok? Então, como que a gente trataria isso, né? Vamos pegar aqui, só tentar entender o que eu estou querendo fazer. Aqui tem o x, aqui eu tenho o y, tá? Vamos colocar o gráfico aqui, elas têm uma característica muito parecida, né? Todas as funções que estou usando aí, né? Tá? Mas o fato aqui é que no ponto 1 ela vale 1, tá? E no ponto 0 ela não está definida, mas na vizinhança do 0 aqui pela direita, os valores estão explodindo para mais infinito, não é?
ok? E o que a gente está querendo computar aqui? Na verdade, a gente está querendo computar, se eu pensar do ponto de vista de área, vamos marcar aqui, ó, a área dessa regiãozinha aqui, ok? É um problema equivalente, né, ao que a gente viu há pouco, né, só que em vez de o limitante aqui de integração ir para mais ou menos infinito, né, eu tenho agora a reta x igual a zero como sendo uma cinta vertical, né, olha, uma cinta vertical é o gráfico da função que foi dada. E como que eu trato isso? Tá? Eu não posso usar a teoria fundamental do cálculo, mas na verdade eu vou adaptar. Eu vou pegar aqui, bem pertinho do zero pela direita, um número epsilon, ok? Então, epsilon aí é um número bem pertinho de zero pela direita. Então, eu vou pegar um epsilon positivo, um epsilon perto de zero, né? Ou seja, esse epsilon é bem menor que 1. Ok? E eu vou calcular agora a integral desde esse epsilon até 1 da função 1 sobre raiz de x. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está olhando isso aqui, ó. Vou pintar aqui de verde, tá? E vou computar essa areazinha aqui, ó. É possível fazer isso? Bom, no intervalinho epsilon até 1, essa função, ela é contínua, tá vendo? Ela é contínua aqui, no intervalinho de epsilon até 1. E eu sei a primitiva. Então, o que eu vou fazer? Vou computar essa integral. Essa integral depende do epsilon. Depois, o que eu faço? Como eu estou querendo calcular a integral de 0 até 1, eu vou pegar esse epsilon aqui e vou jogar para 0 pela direita. E vou ver se existe o limite. Ou seja, como que eu trato com integrais desse tipo? Exatamente desse jeito, aí. Ok? Eu vou fixar um epsilon perto do zero pela direita. Agora essa função está bem comportada nesse intervalo epsilon 1. Vou fazer essa conta e depois eu tomo o limite quando o epsilon vai para zero. Pela direita, claro. Agora observar só que a primitiva de x a menos meio, né, é quanto? É x a menos meio mais 1, ou seja, x a meio, que é a raiz de x, né, mas tudo bem, dividido por meio mais 1. Então, duas vezes aqui. Então, isso aqui é 2 raiz de x. Então, olha só, essa conta aqui fica como? Fica o limite, quando o epsilon tende a zero pela direita. Agora, essa integral aqui, achei a primitiva, 2 raiz de x, vou calcular desde o epsilon até 1. Ou seja, esse é o limite, quando o epsilon tende a zero pela direita, primitiva no ponto 1, 2, menos primitiva no ponto epsilon, que é 2 raiz de epsilon. Agora observa que à medida que o epsilon vai para zero pela direita, né? Ah, claro, antes disso, né? Esse número é exatamente a área dessa região verde que eu marquei, desde o epsilon até 1, abaixo do gráfico da função. Então é exatamente 2 menos 2 raiz de epsilon. Agora, se você pegar esse epsilon e começar a aproximar de zero pela direita, então se esse cara começar a se aproximar de zero pela direita, esse cara aqui, vamos marcar aqui ele, né? Perdão, esse cara aqui vai para zero. Então, essa área aí vai ser 2. Né? 2 menos alguém que vai para zero, vai para 2. Isso está dizendo para a gente que essa integral aqui imprópria, ela converge. Ou seja, ela é convergente. Essa área aqui, ó, dessa região aqui, é exatamente 2. Perfeito? Então, apresentei para vocês dois tipos aí de integrais impróprias, né? Num caso, os limites de integração estão indo para mais ou menos infinito, né? E no outro caso, que é esse aqui, eu tenho uma cinta vertical, né? Coladinha ali, né? Tem uma cinta vertical gráfica da função, isso ocorrendo no domínio da função, ok? E a gente apresentou duas formas de tratar. Sempre lembrar o que a gente está usando de forte aqui. O que a gente aprendeu de limite. Então, o limite está permitindo a gente concluir um monte de coisa bacana. Tá ok? Vamos colocar aqui mais uma integral, que eu acho que vale a pena a gente tratar. Essa integral aqui, ó. Integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 1 mais x² dx. Tá? Essa função aqui, ela é par, tá? Então, se vocês quiserem fazer o gráfico dela, inclusive, não é difícil, a gente já fez isso em outros vídeos, tá? Essa função aqui no ponto zero, ela vale 1. No ponto zero, ela tem derivada nula, ok?
Quando x vai para o infinito, isso aqui vai para o infinito mais rapidamente, então isso vai para o infinito, logo isso aqui está indo para zero. Tá? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai para zero. E como ela é par, né? Isso acontece também. Tem simetria aí, né? Então o gráfico dessa função aí, mais ou menos isso. Tá? Agora, o que a gente está querendo com essa integral? A gente está querendo calcular essa área aqui. Ok? E lembrar aqui que você tem uma região aqui, né? Novamente, com um perímetro infinito, né? Porque a base da região aqui é todo o eixo x e o gráfico aqui também é uma curva aí de tamanho infinito, ok? Agora a pergunta, como que a gente trata uma integral desse tipo, né? Como que eu vou fazer? Então a estratégia é a seguinte, a gente vai fixar um número, nesse caso aqui pode ser o próprio zero, né? Porque já que essa função é contínua na reta toda, então eu vou pegar o zero aqui como se fosse um divisor meu, tá? E vou quebrar o problema em 2 pontos. Então eu vou escrever assim, integral de menos infinito até zero, né? Mais a integral de zero até mais infinito. Perfeito? E agora, o que a gente faz? Bom, eu tenho que calcular a área dessa região e depois dessa região. Claro que eventualmente alguém já poderia perceber, será que não é 2 vezes a área dessa região? No final das contas vai ser nesse caso, né? Ok? Mas o correto, quando você tem aqui os limites de integração de menos infinito até mais infinito, é você fazer de menos infinito até um cara, esse cara poderia ser 10. Tá? Mas aqui, só para facilidade, a gente vai colocar 0. Né? E depois do 0 até mais infinito. Ok? E agora, como que eu trato cada uma delas? Mesmo esquema de antes. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui eu vou pegar um certo B e aqui eu vou pegar um certo C. Perfeito? Para tratar essa função, né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou computar a área desde C até o zero e depois vou fazer o C ir para menos infinito. E nesse caso aqui eu vou computar a área de 0 até o B. E depois eu vou fazer o B ir para o infinito. Então, do ponto de vista correto, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou calcular a integral desde o B, perdão, do B não, do C, né? Desde o C até o zero, da função 1 sobre mais x quadrado dx, e depois vou fazer o limite quando o C tende a menos infinito. E daí vou fazer o quê? A integral desde o zero até o B, de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, e depois vou fazer o limite quando o B tende a mais infinito. É assim que trata uma integral imprópria desse jeito. Ok? E agora, só lembrando que a primitiva da função 1 sobre 1 mais x quadrado é tabelada, né? Arco tangente de x. Então, eu posso escrever isso como sendo o quê? O limite, quando c tende a menos infinito, já vou fazer direto a primitiva arco tangente de x. Então, vai ser arco tangente de zero, arco tangente de zero, menos arco tangente de c. Mais, nesse caso aqui, arco tangente, opa, esqueci o limite, desculpa, mais o limite quando b tende a infinito, e arco tangente de b, menos arco tangente de zero. Tá? Agora o que a gente observa? O arco tangente de zero, né? Se a tangente de zero é zero, então o arco tangente de zero vai ser zero. Então esse cara aqui é zero. Então aqui é a mesma coisa, é zero. Tá? Agora, o que acontece com o arco tangente de C quando C vai para menos infinito, né? A gente pode até colocar aqui um gráfico da função arco tangente, aqui só como um rascunho aqui em cima mesmo. Tá? O arco tangente, ele está definido na reta toda, ele tem uma assíntota horizontal aqui, né, que é o menos π sobre 2, e uma assíntota vertical aqui, que é o π sobre 2. Perdão, uma outra assíntota horizontal, que é o π sobre 2. Tá? E o gráfico é mais ou menos isso aqui, ó. É uma tangente, né, com referencial trocado, ok?
O inverso é sempre assim, né? Então, observa o seguinte. À medida que esse C aqui, ó, que esse C vai para menos infinito, o que acontece com o arco tangente dele? Então, à medida que o C vai para menos infinito, o arco tangente começa a se aproximar de menos π sobre 2. Tá? Então, esse cara aqui, ele tende a menos π sobre 2, ok? Só que lembrar que tem um menos na frente, ok? E a mesma coisa vale aqui, o arco tangente de B. Quando B vai para o infinito, ó, se o B começa a ir para o infinito, o que acontece com o arco tangente dele? Começa a ir para π sobre 2. Então, esse cara aqui tende a π sobre 2. Conclusão. Eu tenho menos π sobre 2, ou seja, π sobre 2, mais π sobre 2, ou seja, π. Conclusão. Essa área aqui, gente, dessa região, inteirinha aqui, de menos infinito até mais infinito, é π. Π unidades de área. Perfeito? Ou seja, ensinei com um exemplo como que a gente trata, né, integrais, quando você tem um intervalo de integração de menos infinito a mais infinito, né? Obviamente que uma integral com um intervalo desse de integração, né, para essa integral ser convergente, obviamente que a função, em cada direção, em direção de menos infinito e em direção de mais infinito, ela tem que despencar zero, como aconteceu aqui. Senão essa área não tem como ser finita. Concorda? Então, é isso aí. Mais um exemplo, né? Tá? De como a gente trata isso. Eu vou fechar aqui com outros dois exemplos. Tá? Vamos colocar aqui, inclusive, o desenho, né? Só para a gente trabalhar um pouco e ilustrar como a gente faz. Vou pegar um gráfico aqui de uma função que a gente conhece bem, função log de x. Ok. Vou colocar aqui em vermelho, tá? Tem y igual a ln de x. E supõe o seguinte, supõe que a gente está interessado nessa areazinha aqui, ó. Perfeito? Supõe isso, a gente está interessado nessa areazinha aí, tá? Como que a gente calcula isso, né? Quanto que seria essa área azul aqui, né? Ok? Lembrando que aqui eu tenho o 0 e aqui eu tenho o 1, né? Ok? Bom, nesse caso aí, o que eu poderia fazer é, vamos pensar assim, nem pensar o problema em área, nem pensar em problema de área, né? Eu gostaria de calcular a integral desde do 0 até o 1 do ln de x dx. Obviamente que esse número vai ser essa área aqui só com sinal negativo, né? Porque a função log é sempre negativa naquele intervalo. Se você quiser a área, depois você pega o módulo do número, ok? Mas suponho que a nossa atividade seja calcular essa integral aqui, tá? Essa integral aqui, ou seja, eu estou interpretando o que a gente está querendo buscar. Para fazer essa conta, como que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, ó, e pegar um epsilon, certo? E vou olhar a integral agora para esse epsilon positivo que eu peguei, pequenininho, né? Eu vou olhar a integral, vamos pegar aqui uma outra canetinha, eu vou olhar essa integral aqui, ó, desde o epsilon até 1, né? Então, eu vou pegar a integral desde o epsilon até 1 do ln de x dx. E depois eu vou fazer o limite quando esse epsilon tende a zero pela direita. É assim que a gente define essa integral imprópria. Ok? Agora, como eu sei que a função log, né, ela é contínua no intervalo que vai do epsilon até 1, né? Se eu achar a primitiva do ln de x, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo, parte 2, né? Bem de boa. E, na verdade, a gente sabe, né? A primitiva do ln de x é x ln de x menos x. A gente fez esse cômputo quando trabalhou com o método de integração por partes, né? Então, a integração por partes aqui, para buscar a primitiva dessa função, resulta nisso. É bem simples, né? Só que isso você vai calcular desde o epsilon até 1. Então, vamos lá. Esse é o limite, quando o epsilon tende a zero pela direita. Eu tenho aqui x ln de x no ponto 1, dá zero, menos 1. Vamos colocar aqui, menos 1. Menos do teorema fundamental do cálculo. Agora eu fico com epsilon ln de epsilon menos epsilon. Ok?
Ou seja, essa função no ponto 1 deu menos 1, menos, ok, do teorema fundamental do cálculo, essa função no ponto epsilon. Deu isso aí. Então, a conclusão que a gente chega, usando essa estratégia, é que isso é o limite, quando epsilon tende a zero pela direita, de menos 1 mais epsilon, né? Ou seja, menos 1 mais epsilon, menos epsilon ln de epsilon. Ok? Agora, observe, quando epsilon vai para zero pela direita, isso aqui é menos 1. Isso tende a zero, não é? Vamos colocar aqui. Esse cara aqui vai para zero. Agora, o que acontece com epsilon ln de epsilon quando epsilon vai para zero? Essa é uma pergunta boa que a gente já sabe responder, inclusive. Tá? Eu vou fazer um rascunho aqui, ok? O que eu estou querendo? Eu estou querendo o limite quando epsilon tende a zero pela direita de epsilon ln de epsilon. Lembrando lá dos nossos limites, né, que esse cara vai para zero pela direita e esse cara vai para menos infinito. Então, tem uma indeterminação do tipo zero vezes infinito. Então, um jeito de resolver isso é tentar usar L'Hopital, né? Você fica aqui com a ln de epsilon e embaixo 1 sobre epsilon. Por que isso é relevante? Porque agora esse cara aqui ele continua indo para menos infinito, só que esse cara está indo para mais infinito. Então agora eu posso usar a regra do L'Hopital. Então, esse é o limite quando epsilon tende a zero pela direita. Derivada de ln de epsilon em epsilon, né? É 1 sobre epsilon dividido por derivada de 1 sobre epsilon em epsilon, que é menos 1 sobre epsilon quadrado. Esse é o limite quando epsilon tende a zero pela direita. 1 sobre epsilon dividido por menos 1 sobre epsilon quadrado, isso dá menos epsilon. Ou seja, isso aqui dá zero. O que isso está dizendo para a gente? Que quando você pega um cara pequeno positivo e multiplica pelo log dele, que está indo para menos infinito, né? O cara pequeno aqui positivo indo para zero, ok? Perde zero. E esse cara aqui indo para menos infinito, ou seja, se pegar um cara perto de zero pela direita e multiplicar pelo log dele, né, você tem o produto de alguém positivo, perde zero, por alguém é negativo muito grande. Só que a gente percebe que esse produto, né, quando o epsilon está perto de zero pela direita, se aproxima de zero. Então, a gente volta aqui e já percebe que esse número aqui, vamos marcar ele aqui, também vai para zero. Então, a conclusão, menos 1. Isso está dizendo que essa região, olha aqui, essa região aqui tem área menos 1. Isso foi uma estratégia, tá? Se a gente quisesse trabalhar menos, ok? Eu poderia fazer o seguinte, ó, vou apagar aqui, tá? Ok, vou apagar. E, em vez de computar a integral, né, do 1 não, do 0 até o 1, ln de x dx, isso aqui deu menos 1, né? Em vez de fazer esse cômputo, eu poderia pensar na inversa da função log. Coloco aqui x e y, e vamos colocar a função log aqui. O gráfico dela está mais ou menos aqui, né? O gráfico da e na x, perdão. O gráfico de e na x está mais ou menos aqui. Tá? Quando eu pego o gráfico da função log e o gráfico da função e na x, na verdade eu estou vendo essencialmente a mesma coisa. Né? Simplesmente você, aqui, se você chamar esse eixo aqui de y, direção positiva, tá? Sentido positivo, e aqui chamar de x, sentido positivo, o que você está vendo é um log aqui. Ok? Mas, na verdade, esse gráfico e esse gráfico são essencialmente a mesma coisa. Fazer o cômputo dessa área aqui, ó, que eu estou marcando aqui, se eu pensar do ponto de vista de área, aqui deu negativo, né? Deu menos 1, porque a função é sempre negativa. Agora, fazer esse cômputo aí é equivalente a fazer esse cômputo aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Concorda? Então, essa areazinha aqui menos de sinal é exatamente essa. Eu estou trocando só, em vez de trabalhar com ln de x, eu estou pegando a na x. Só isso. Tá? Claro que os sinais, né, nesse caso vai ficar negativo, nesse caso vai ficar positivo. Ou seja, nesse caso aqui, o que eu estou computando? Eu estou computando a integral desde o menos infinito até a zero de a na x dx. Eu espero que isso seja o oposto de menos 1. Né? E a gente vai fazer as contas e vai ver que é isso mesmo. Tá? O que normalmente a gente faz? Né? Eu vou lá e fixo um certo b aqui,
calculo essa integral aqui de b até o zero e depois faço o limite quando b vai para menos infinito, tá? É muito comum a gente fazer essa conta direto, sem usar a notação de limite ali diretamente, tá? Então, o que acontece? O que a gente normalmente faz? A gente conhece a primitiva de nx? Sim, a primitiva de nx é o próprio nx. Só que eu vou calcular de menos infinito até zero. O que acontece com nx no ponto zero? Dá 1, menos. O que acontece com nx quando x vai para menos infinito? Está vendo a pergunta? É um limite, né? Quando x vai para menos infinito, o que acontece com nx? Isso vai para zero. Né? Observa aqui, se o x vai indo para menos infinito, o nx vai para zero. Ou seja, isso é 1. Tá? O que eu estou querendo vender aqui é o seguinte, que eu tinha um problema que eu trabalhei um bocadinho, né? Precisei regra do L'Hopital, ok? Mas eu cheguei no menos 1 aqui para fazer o cómputo dessa área. Eu fiz uma mudança aí de coordenadas, né? Ok? Em vez de trabalhar com a função log de x, eu trabalhei com a função nx, que é essencialmente a mesma coisa, né? Ok? E computei essa areazinha aqui, que a menos de sinal é a mesma dessa, ok? Essa integral aqui saiu de forma quase que trivial, porque não tem muito o que fazer, tá? Mas enfim, mais para ilustrar como que a coisa funciona. Beleza? Eu acho que a essência aí de trabalhar com integrais impróprias é mais ou menos isso, tá? O que eu queria fazer agora, acho que vale a pena fazer mais um exemplo. Vamos lá, avançar um pouquinho, fazer mais um exemplo e depois uma observação final, tá? Suponha que a gente queira calcular aqui agora a integral de 0 até mais infinito de x a menos x dx, ok? Em essência aí, eu estou querendo somar essa função no intervalo de 0 até mais infinito. Aqui eu tenho o produto de x por a menos x, produto de duas contínuas é contínuo. Então, eu precisaria eventualmente buscar uma primitiva, né, e fazer as contas, tá? A primeira coisa só que eu vou comentar com vocês aí é o que eu estou fazendo, né? Que cômputo eu estou buscando aí, né? Então, se a gente pegar aqui, vamos fazer um rascunho. Se eu pegar f de x como sendo x a menos x, observem que a imagem do zero é zero, ok? Vamos marcar aqui, então, a imagem do zero é zero, tá aqui, ó. Vocês podem ir lá no GeoGebra depois ver o gráfico disso aqui, tá? Mas, enfim, só fazer uma continha, a imagem do zero é zero. Tá? Outra coisa é que se a gente derivar essa função, a derivada do x é 1, então fica e menos x, mais x, vezes a derivada de e a menos x, que é menos e a menos x. Então, vamos colocar um menos aqui. Ou seja, eu tenho 1 menos x vezes exponencial de menos x. De acordo? Esse cara aqui é sempre positivo, tá? E sempre lembrar que eu estou tentando olhar essa função f no intervalo de 0 até mais infinito, ou seja, daqui para cá. Beleza? Observe que a derivada ela tem um ponto onde ela se anula, que é exatamente no ponto 1. Então, vamos marcar o ponto 1 aqui, ó. Tá? Ele tem uma imagem, com certeza é positiva, né? Que é 1 vezes exponencial de menos 1. E nesse ponto aqui, a derivada é zero. Então, como eu tenho continuidade da função no intervalo todo, ela vai ter que sair daqui, vai ter que chegar lá, e depois vai fazer o quê, né? Bom, a derivada entre, vamos colocar aqui, ó, se você for analisar, a derivada entre 0 e 1, ó, entre 0 e 1, se pegar um x entre 0 e 1, isso é sempre positivo. Aqui vai ser positivo, então a função vai crescer daqui para lá. Ok? Ela vai crescer. Não sei como, mas ela vai crescer de algum jeito. E daqui para frente ela vai despencar. Só que esse número aqui, ó, x exponencial de menos x é sempre positivo, né? Porque o x é maior ou igual que zero e o e na menos x é sempre positivo, tá? Então, muito provavelmente ela vai ter que despencar, mas vai ter que ficar para cima do eixo. Tá? Então, do ponto de vista de gráfico, né? Outra coisa importante, né? A gente viu que o f' de 0 é 0. Perdão, o f' de 1 é 0, né? O f' de 1 é 0. Eu gostaria de saber quanto que é o f' de 0. Então, o f' de 0 vem aqui. Exponencial de 0 é 1. Então, 1 menos 0 é 1. Então, isso está dizendo para a gente que o gráfico aqui no ponto 0, 0, ele sai com inclinação 1, né? Então, só para dar uma ideia aqui do que a gente está fazendo. A inclinação 1, ele chega lá com inclinação nula e ele vai começar a cair. A derivada está falando isso. E, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer isso. Tá? Será que vai para 0?
A resposta é sim, ou seja, vai para zero quando, né? Quando x vai para o infinito? A resposta é sim. Por quê? Porque o limite, quando x tende a infinito de x exponencial de menos x, quanto é isso? Esse cara está indo para o infinito e esse está indo para zero. Então tem uma determinação do tipo zero vezes infinito. Só que isso eu consigo escrever desse jeito, x sobre ax. Agora, esse cara está indo para o infinito e esse também. Agora eu posso usar L'Hopital, né? Ou seja, eu derivo em cima 1, derivo embaixo que é na x, quando x tende a infinito. Ou seja, 1 dividido por a na x, quando x vai para o infinito, isso vai para zero. Exatamente para justificar esse gráfico aqui, tá? Umas continhas aí, tá? Tá para vocês já estudarem aí, né? Tudo que a gente fez, né? Aplicações de tudo que a gente fez até agora. Ok? Então, esse não é o problema, tá? Claro que tudo isso, se resolveria vocês pegarem a função f aqui e jogar no GeoGebra, então você vai ver um gráfico desse tipo, que no ponto 0, 0 aqui ele sai com inclinação 1, lá no ponto 1, imagem dele, né? Ele tem inclinação nula e dele cai, só que ele cai em direção a zero, né? Porque esse cara aqui vai para zero quando o x vai para infinito. Agora, o que eu estou computando aqui? A gente está computando aqui essa área aqui, né? Eu vejo aqui no gráfico, essa áreazinha aqui. Ok? Para resolver isso, em teoria eu teria que fixar um certo b, integrar de 0 até b e depois fazer esse b para o infinito, né? Então vamos fazer isso de forma direta. Para buscar essa primitiva aqui, integração por partes. Então, vou fazer o u como sendo x, certo? E o dv como sendo a menos x dx. Se u for x, o du é o próprio dx. Se o dv for e a menos x, quem é o v? É uma primitiva de e a menos x, ou seja, e a menos x com menos na frente. Logo, essa integral aqui, vamos colocar um asterisco aqui, é igual esse cara vezes isso, ou seja, eu tenho x é a menos x com menos na frente, menos, então é o uv, né? uv menos a integral de v du, ou seja, integral de menos, então aqui vai ficar mais, é a menos x dx. E isso daqui, claro, bom, eu já posso inclusive fazer o seguinte, né? Olha só. Eu estou calculando a integral de 0 até mais infinito dessa função. E agora, quando eu usei esse asterisco, eu estou buscando a primitiva dessa função. Achei a primitiva, é isso aqui. Então, o correto é fazer como? Eu vou pegar essa primitiva e vou aplicar de 0 até mais infinito. Só que eu posso dar mais um passo, porque a primitiva de a menos x eu conheço. Então, vamos lá. Então, mais um passo, então eu tenho menos x é a menos x, já vou colocar aqui de 0 até mais infinito, menos é a menos x, calculo de 0 até mais infinito, ok? E agora é fazer a continha, né? E qual é a continha? O que acontece com esse produto quando x vai para o infinito? Observe que esse produto é a própria função, então quando x vai para o infinito a gente já viu que esse cara aqui vai para zero. Então, aqui eu tenho 0, menos. O que acontece com essa função no ponto 0? Dá 0. Então, essa primeira parte zerou. Menos. Agora eu preciso dessa função no infinito. Então, vamos lá. Essa função para x grande, exponencial do menos x, despenca a 0, não é? Menos essa função no ponto 0. Exponencial de 0 é 1. Ou seja, 0 menos menos 1, ou seja, 1. Conclusão, né? Essa integral imprópria aqui, né? Converge para 1. Ok? Perfeito. E aí a gente tem uma noção dessa areazinha aqui, né? Essa área aqui, certo? À medida que esse cara vai aumentando, ela vai convergindo para 1. Perfeito? Agora só para fazer mais um comentário, tá? Mais uma aplicaçãozinha, tá? Algumas coisas que a gente já fez aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Uma primeira coisa, tá? Vou colocar um pouco mais. Aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y, e eu vou colocar o gráfico aqui da função y igual a f de x,
a função 1 sobre x. Tá? Então, como que é 1 sobre x? Perde o zero pela direita, ela explode, depois ela começa a despencar, né? Ok? Depois eu vou usar o mesmo desenho para outra função, tá? Mas em essência, o que eu tenho aqui? Então, aqui eu tenho o 1, a imagem, né, já que y é 1 sobre x, y é 1 sobre x, então a imagem do 1 é 1. Ok? Agora eu vou pegar aqui o ponto 2, a imagem do 2, vamos marcar aqui o meio. Eu pego o ponto 3, a imagem do 3, é 1/3. Eu pego o ponto 4, a imagem aqui, 1/4. E assim segue. Tá? Agora só o que eu gostaria de fazer é o seguinte, quero computar aqui uma área. Tá? E que área é essa? Vamos ver lá. Deixa eu marcar aqui, vamos marcar de que cor? Pode ser com essa cor azul. Tá? Então, olha só, na verdade eu vou querer marcar essa área aqui, ó. Tá? Vamos ver. Essa área aqui, ó. Aqui eu estou desenhando um quadrado. Olha no retângulo, tá? Mas é um quadrado esse retângulo. Esse retângulo aí, ele tem essa área aqui, ó. Na verdade, ele tem a altura 1 e a base 1, ok? Então, essa área desse retângulo aqui vale 1 unidade. Vamos marcar aqui. Agora eu vou pegar o próximo retângulo aqui, que é esse aqui, ó. Ok, então aqui eu primeiro marquei essa área aqui, agora eu vou marcar esse aqui. Não esquece a função original ali, né? Essa área é quanto? Essa altura aqui agora é meio, e a base continua sendo 1. Então essa área é meio. Agora, eu vou pegar de novo aqui e vou fazer a mesma coisa. Tá? Esse novo retângulo aqui tem qual altura? Altura 1/3 e base 1. Ok? E observe o seguinte, que já que essa função aqui, que para cada x, se 1 sobre x é decrescente, né, porque a derivada é menos 1 sobre x quadrado, então ela despenca, esse processo aqui vai ser sempre possível. Aqui o próximo seria o 5, né? Então teria aqui um retângulo de altura 1/5 e base 1, né? Então eu vou colocar isso aqui. Na verdade a altura 1/4, né? Base 1, 1/4 vezes 1. Mais 1/5, mais 1/6. E observa que esse processo ele segue indefinidamente. E essas áreas aqui desses retângulos somados é exatamente essa soma aqui, ok? Essa soma aqui, tá? Vou colocar de outra cor aqui, é exatamente a soma e de 1 até infinito de 1 sobre i. É uma soma de infinitos termos, né? Tá? É exatamente, notação somatória é isso aqui. E isso é chamado uma série, tá? Que eu vou dar um nome para ela, uma série bem especial, que chama série harmônica. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver historinhas sobre a série harmônica, tá? Agora, uma coisa que eu quero justificar para vocês é o seguinte, que se vocês pegarem 1 e somar meio, somar 1/3, somar 1/4, somar 1/5, somar 1/6, apesar que, né, lá no centésimo termo, é 1 sobre 100, lá no milésimo, você está somando 1 sobre 1000. Então, sempre que você está somando, acrescentando essa soma, é um número cada vez menor, tá? Mas eu quero justificar para vocês que essa soma aqui desses termos, ou seja, essa soma aqui, ela converge para o infinito, ou seja, essa soma aí, à medida que você vai acrescentando esses termos, 1 mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, à medida que você vai acrescentando cada vez mais termos desse tipo, isso daí vai crescendo sempre, tá? Não é uma coisa tão óbvia, mas é verdade, tá? E é verdade porque a gente vai usar, isso é um problema de alguma forma de matemática discreta, eu estou somando uma infinidade de termos discretos, ok? Mas uma coisa que eu quero que vocês observem é que esse número aí, com certeza, é maior do que a integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx. Por que eu estou falando isso? Agora vocês percebem, né? Essa soma aqui, que é a soma dos termos na verdade é uma série harmônica, né? É a soma de termos de inverso multiplicativo aqui dos naturais, né? Começando do 1. Tá? Então, essa soma com certeza é maior que isso, por quê?
Se vocês pegarem essa soma aqui, ó, eu tenho que olhar a parte de baixo do gráfico da função, né? Então, essa parte aqui, ó, tá? Observe que está sobrando esses termos aqui, né? Sempre vai sobrar, porque a função está caindo, então sempre vai sobrar um pouquinho, tá? Então, é razoável afirmar que isso daqui é maior do que isso aqui. Agora, observa, lá no primeiro exemplo que eu discuti com vocês, o primeiro ou o segundo aí desse vídeo, essa soma aqui, né, a gente pode fazer de novo, primitiva de ln de x, de 1 sobre x é o ln do módulo de x, calculado de 1 até infinito. Ou seja, o ln do módulo de x, quando x vai para o infinito, isso vai para o infinito, e o ln de 1 é zero. Então, aqui eu fico com mais infinito. Então, isso está dizendo, com uma informação bem simples, né, usando essa parte de integrais impróprias que a gente fez agora, que eu consigo justificar facilmente que a soma desses termos aqui realmente diverge, ou seja, vai para o mais infinito. Ok? Essa série aqui ela já apareceu atrás, aí, né, lá quando eu quis apresentar para vocês exemplos de funções que não são integráveis, segundo Riemann, né? Eu usei a função sobre x lá e apareceu a série harmônica, né? Confere lá de novo, ok? Mas de qualquer forma, lá eu dei uma justificativa do porquê que essa série aqui ela diverge, e aqui eu estou dando uma justificativa agora usando a teoria de integração, ok? Perfeito? Então tá ótimo, tá? Agora a última coisa que eu queria discutir com vocês, eu vou até aproveitar esse desenho, tá? E aqui não vai ser a série harmônica, mas vai ser uma outra série, tá? Vou tirar aqui essas áreas, ok? Suponha agora que esse gráfico aqui não é da função sobre x, mas sim da função, vamos colocar aqui, y igual a 1 sobre x quadrado, ok? Ou seja, esse gráfico aqui, agora ele cai muito mais rapidamente à medida que o x cresce, né? Muito mais rapidamente que o anterior, que é a função 1 sobre x, ok? Agora, é claro, vamos só pegar aqui e apagar essas áreas também, tá? Preferi deixar aí o desenho, porque eu acho que vai ser interessante. Tá? Agora, eu só quero que vocês observem uma coisa. Pode ser aqui azul mesmo. A imagem do 1 continua sendo 1, né? Então, vamos marcar aqui o 1. Tá? Só que agora a imagem do 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1/4, né? Então, esse cara aqui, ele deveria estar um pouquinho mais para baixo, né? A escala não está boa. Mas é 1 sobre 2 ao quadrado, é 1/4. Se vocês olharem esse cara aqui, a imagem do 3 é 1 sobre 3 ao quadrado, ou seja, é 1/9. Essa altura aqui é 1/9. Tá? Agora, se vocês olharem essa altura aqui, a imagem do 4 é 1 sobre 4 ao quadrado, é 1 sobre 16 já, né? Então, isso mostra que essa função aqui, o gráfico dela está despencando a zero muito rápido. Tá? Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Observar o quê? Vamos observar algumas áreas aqui. Então, primeiro vamos observar essa área aqui, ó. Tá, vou marcar aqui de amarelo. É um retângulo também. Só que agora, eu vou apagar isso aqui, tá? Vamos apagar tudo isso aqui. O desenho já foi recuperado. Essa área em amarelo aí é exatamente o que? Base 1 de novo, né? Então é um retângulo de base 1 e altura 1 sobre 2 ao quadrado. Então aqui eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no próximo e vou trabalhar com esse retângulo aqui, ó, com altura 1 sobre 3 ao quadrado. Então esse retângulo aqui tem área 1 sobre 3 ao quadrado. Eu estou somando essas áreas, tá? 1 sobre 3 ao quadrado vezes 1. Agora eu vou para o próximo aqui. Próximo a mesma coisa. Vou pegar a altura dele 1 sobre 4 ao quadrado, com base 1 também. Então, quadrado. E eu quero que vocês observem novamente que, já que essa função despenca zero muito rápido, essa construção aí vai gerar a soma de infinitos retângulos. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Na verdade, não é a soma de infinitos retângulos. É a soma das áreas de infinitos retângulos, né? Observe que aqui o que eu tenho é a soma de 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, mais 1 sobre 5 ao quadrado, né? Até onde eu queira, até infinito. Tá?
Agora observe que aqui, esses vãos aqui ficaram sem ser computados, né? Ok? Então o que eu posso afirmar é que essa soma das áreas desses retângulos aqui, com certeza, ela é menor do que essa área aqui, ó. Se eu somar de 1 até infinito, 1x sobre x quadrado dx. Isso é uma soma discreta, né? Isso aqui é uma soma contínua. Tá? Há pouco a gente viu que essa soma aqui, então olha só, essa soma discreta, de infinitos termos, é menor que essa soma contínua. Curiosamente, essa soma aqui é trivial de fazer conta, graças ao teorema fundamental do cálculo. Então, eu tenho uma primitiva, que é menos 1 sobre x, calculado de 1 até o infinito. Então, essa função, quando x vai para o infinito, vai para zero. Então, eu vou ter aqui 0 menos essa função no ponto 1, que é menos 1. Ou seja, é 1. A gente já tinha visto, né, que essa área aqui, ou essa integral, convergia para 1. Ou seja, essa área aqui abaixo do gráfico aqui, entre o eixo, né, x e o gráfico, do 1 para frente, essa área aqui é exatamente 1. Tá? Então, isso está dizendo para a gente que se você somar esses termos aqui, essa soma é sempre menor que 1. Tá? O que a gente está dizendo aí, então? Que se você pegar aqui 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, mais 1 sobre 5 ao quadrado, e assim vai, isso é sempre menor que 1. Então, se eu pegar agora e somar dos dois lados 1, isso continua sendo verdade. Só que esse 1 que eu somei aqui é 1 sobre 1 ao quadrado, só para acrescentar aqui o inverso do 1 ao quadrado, né? E aqui dá 2. Tá? Isso está dizendo para a gente que essa série aqui, que é a soma dos inversos dos quadrados dos naturais, né? Ó, os quadrados dos naturais começando 1, essa soma aí nunca ultrapassa 2, ou seja, ela converge, ela vai para alguma coisa. Ninguém está dizendo que essa coisa é 2, tá? Mas isso dá um resultado bacana. Se você somar i de 1 até o infinito, de 1 sobre i ao quadrado, isso é sempre menor que 2. Ou seja, isso está dizendo para a gente que essa série aqui, né, que é uma soma infinita, ela nunca chega a 2. Ela é menor que 2. Tá? Se vocês querem ler um pouquinho sobre essa série aqui, estudar um pouquinho o problema de Basel, né? Basel próprio, procura na internet que vocês vão ter informações sobre isso, tá? E bacana aí, se estudar um pouco mais de cálculo, né, séries de Fourier e tudo mais, a gente sabe exatamente quanto é essa soma aqui. Se você ficar somando os inversos multiplicativos dos quadrados dos números naturais, começando do 1, isso, curiosamente, vai ser π ao quadrado sobre 6. Então, isso está falando isso aqui é uma informação que eu estou passando para vocês, né? Que vem lá do problema de Basel, ok? Isso aqui usa técnicas ou a teoria de séries de Fourier para justificar que essa soma infinita vale isso, tá? O que a gente fez aqui foi dizer que essa soma infinita é limitada por 2. Então, ela é convergente. A gente não justificou isso, tá? Mas é bacana, né? É bacana porque isso está dizendo para a gente, de alguma forma, que essa soma aqui, a gente está somando, olha aqui, uma infinidade de números racionais, são quocientes inteiros, né? Ok? Se a quantidade de racionais que você soma é finita, então o resultado é um racional. Agora, se você somar infinitos racionais, o resultado pode ser um irracional, que é o caso aqui. Se vocês quiserem brincar um pouco, vocês podem fazer um programinha que fique somando essa série aqui até um certo, por exemplo, até 10, até 20, até 50, até 100, até 500, até 1000, certo? Se você vai aumentando aqui o truncamento até onde você vai somar esses termos, você vai se aproximar exatamente do número π elevado ao quadrado sobre 6. Tá? Isso é mais curiosidade, tá? Mas a minha atividade principal aqui era justificar que essa soma aqui, ela convergia, ela nunca ultrapassaria alguma coisa, tá? E isso é uma verdade, tá? Usando aqui noções bem simples de integração. Tá? E sempre compara com aquela série que a gente viu há pouco, né? Eu acho que a série harmônica, vamos colocar aqui embaixo, ela é impressionante, né? Mas é verdade. Ou seja, se você somar 1 sobre i,
Esse resultado vai crescendo sempre. Claro que você nunca pode fazer isso em máquina, tá? Essa soma aqui em máquina, ela vai ser finita. Por que ela vai ser finita? Porque você vai começar a acrescentar aqui, né? Eu pego 1, mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, né? Quando você pegar aqui o termo mais ou menos 1 sobre 2 elevado a 16 e somar com o que você já tinha acumulado, isso já não vai mais mudar muito por causa do EPS de máquina, tá? Na verdade, se vocês perguntarem para a máquina que vocês usam em casa, né, se 1 mais 2 a menos 17 é igual a 1, pergunta para ela, ela vai dizer que sim. Porque aqui você já estourou o EPS de máquina, ou seja, 1 mais um cara menor que o EPS não tem como ser maior que 1 na máquina, tá? Então, por isso que se você ficar somando esses caras em máquina, essa soma aqui, ela vai ser finita, ok? Por quê? Porque a partir de um certo cara grande aqui da ordem de 10 a... Perdão, aqui não é 2, desculpa. 1 mais 10, tá? Não é 2. 1 mais 10 a menos 17, tá? Ok? Com o EPS de máquina é mais ou menos da ordem, da máquina que vocês usam, tá? Mais ou menos da ordem 10 a menos 16, ok? Mas enfim, isso são curiosidades aí, tá? É isso aí, gente. Aí a gente falou um pouquinho de integrais impróprias, deu uma noção para vocês, como que a gente lida, né? Ok? E agora é se divertir com os problemas que vão aparecer na nossa lista de exercícios, ok? É isso aí. Até o próximo.